Olá, eu sou a professora Suelen. Vamos continuar falando sobre genética. Agora vamos falar de Mendel e a genética, né? As contribuições que ele trouxe para a genética e alguns conceitos, algumas informações básicas que vão ser muito úteis para vocês lá no ensino médio e aqui também, né? No ensino fundamental. A aula é direcionada para as turmas de 9º ano da Escola Maria Iraneia de Coutinho, nesse período que nós estamos vivendo de aulas não presenciais, ok? Aqui na imagem eu coloquei um desenho de Mendel ali cuidando dos seus pés de ervilha, que foram as plantas nas quais ele fez os seus experimentos, ok? Então aqui nessa imagem especialmente ele está ali removendo uma parte do órgão reprodutor da flor ou isolando para impedir a autofecundação, para ele ter maior controle do que ele estava fazendo. Coloquei a imagem para vocês terem noção e ficar claro para vocês que Mendel foi uma pessoa como a gente, tá? Era um monge e ele estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas. Ele viveu no período de 1822 a 1884 e ele trouxe muitas contribuições para a genética. Ele estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas, analisando a herança de características como cor da semente, a altura da planta e o formato das vagens, ok? A gente vai se prender aqui mais a cor da semente, ok? Quais foram as contribuições de Mendel para a genética? Bom, aqui nós temos um esquema que está lá no livro de vocês que nos mostra os procedimentos realizados por Mendel para o cruzamento em ervilhas. Então, nós temos aqui a planta, né? E aí, essa planta, ela possui a sua parte reprodutora, que são as flores, e as flores, elas possuem as duas partes reprodutoras. A parte masculina e a parte feminina, ok? A parte da flor que protege essas partes sexuais, ela era exposta, e aí Mendel cortava as anteras, que é a parte masculina, para evitar a autofecundação. E aí o que ele fazia? Ele pegava o pólen de outra planta, o pólen, a parte masculina, né, e transferia para o estigma dessa flor para levar a fecundação de forma controlada e a formação da vagem. Aí essa flor iria formar algumas sementes que eram plantadas no solo, originando uma nova planta, ok? Então, dessa forma, Mendel ele pôde controlar os cruzamentos. O que ele observou? As contribuições dele servem até hoje para a compreensão da hereditariedade, ou seja, aquilo que nós recebemos dos nossos pais biológicos. No caso, aí, as plantas recebiam das plantas que deram origem a elas. Mendel observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, no cruzamento 1, plantas puras de semente verde, plantas puras de semente amarela. Pura está entre aspas, que ele chamou assim, né? Chamou de pura, as primeiras. Elas cruzaram entre si, mas olha aqui, deram origem a sementes amarelas. Tinha verde? Tinha. Mas deram origem a sementes de cor amarela. Ele observou que algumas plantas verdes, quando elas eram cruzadas entre si, elas só produziam sementes verdes, tá? Então, elas entre si, verde com verde, dava semente verde. Mas, quando era cruzada com semente amarela, sempre dava as sementes amarelas, ok? E aí, quando ele permitiu a autofecundação, essas plantas que produziram sementes amarelas se fecundarem elas mesmas entre si, ele observa que na geração seguinte vai ter as duas cores de sementes, tanto amarelas quanto verde. Então, o que Mendel conclui aí? Ele elabora a hipótese de que cada característica, e estamos falando da cor, né? Ela é determinada por um fator hereditário
de forma independente. Então, como se essa planta amarela aqui, ela recebeu, vamos chamar como ele, um fator hereditário para a cor da planta amarela e da planta verde, mas ela manifestou apenas aqui a cor amarela. Porém, quando ela é cruzada entre si, como esse fator estava lá, guardadinha, né, nas suas células, ela produz sementes verdes e amarelas também. Bom, essas plantas aqui ele chamou de híbridas, geradas pelo cruzamento. E aí elas possuem um alelo para a cor verde e outro alelo para a cor amarela. E aí ele concluiu também que o verde ele não se manifesta aqui porque ele é recessivo. E o amarelo se manifesta porque ele é dominante sobre o verde. Ok? Vamos para outra imagem para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui uma imagem parecida com o que a gente usou em outra aula, meiose e segregação dos fatores mendelianos. Então, o que a gente vai observar aqui? Os pares de alelos, eles são representados por letras, A maiúsculo e A minúsculo, que eu costumo chamar de azão e azinho, ok? Então, aqui é o par de alelos de alguém que é heterozigoto. Por que é heterozigoto? Porque os alelos são diferentes, um azão e um azinho, que é o que aconteceu lá com as sementes resultados do cruzamento do verde com o amarelo. Recebeu o azão do amarelo, que era dominante, e o azinho do verde, que era recessivo. Quando essa célula vai passar por meiose, esse cromossomo vai ser dividido, vai se duplicar na meiose 1, e aí nós vamos ter um cromossomo azão-azão e um cromossomo azinho-azinho. Quando ele se dividir aqui, na primeira divisão celular, ele já vai formar, lá na meiose 2, na segunda divisão, gametas que possuem o alelo azão e gametas que possuem o alelo azinho. Quando esses gametas se unirem com os outros que vierem do outro sexo, né, uma reprodução sexuada, vai ter diversas combinações. Se a combinação for do alelo dominante com ele mesmo, tipo azão-azão, a característica dominante vai se manifestar, que lá era a cor amarela. Se a combinação foi de um alelo dominante com um alelo recessivo, do amarelo com verde, a cor amarela vai se manifestar porque ela é dominante. Quando é que a cor verde iria se manifestar, no caso do experimento de Mendel? Só quando a combinação fosse de um azinho com outro azinho, o recessivo com o recessivo. Ok? Espero ter feito vocês entenderem e não ter complicado ainda mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando nós falamos de genótipo, aquilo que a gente aparenta, o genótipo está ligado ao nosso, fenótipo é o que a gente aparenta. O genótipo é os nossos genes. Quando a gente fala de genótipo, os nossos genes eles têm 50% de influência dos nossos pais, sexo masculino, e 50% de influência das nossas mães, do sexo feminino, tá? Porém, a característica que vai se manifestar é a característica dominante. Então, por exemplo, cor dos olhos é uma característica recessiva. Aí, meu pai tem os olhos claros, mas a minha mãe não. Então, a combinação dos dois resultou nesses olhos castanhos. Ou seja, eu não herdei a característica recessiva. Ok? Não sei se está dando para entender bem. Vamos seguir. Bom, Mendel ele propôs, então, que os indivíduos homozigotos, ou seja, homozigotos é assim, ó, azinho-azinho ou azão-azão, somente poderiam formar gametas com um tipo de alelo, para verde ou amarelo. E heterozigotos, aqueles que têm de um e de outro, poderiam formar gametas dos dois tipos. Concluiu que os fatores hereditários se segregam, ou seja, se separam,
de forma independente na produção dos gametas. Vamos falar sobre hereditariedade humana. Vamos nos ater aqui a heranças do tipo sanguíneo. Então, para tipo sanguíneo, existem dois sistemas, o sistema ABO e o sistema RH. Antes de falar do sistema ABO, eu quero falar do sistema RH, que eu não coloquei nada aí no slide, então preste atenção na explicação. O sistema RH, ele identifica uma proteína no sangue, e aí se a pessoa possui essa proteína, ela é conhecida como RH positiva. Aliás, ela é RH positiva, se ela possui a proteína. Se ela não possui a proteína no sangue, ela é RH negativa, tá? Para esse fator, no caso, essa proteína, a pessoa positiva, ela é dominante sobre a recessiva, ok? Falando agora do sistema BO, nós temos 4 grupos sanguíneos, A, B, AB e O. E aí eles são determinados pelas proteínas. Por exemplo, uma pessoa do grupo sanguíneo A, ele possui as proteínas A no seu genótipo, nas suas hemácias. Um alelo é recebido do pai e um da mãe, como nós vimos antes. Então, pode ser iazão ou iazínio, porque o grupo sanguíneo A é dominante sobre o isínio, que é o O. O B pode ser ibezão ou ibezão isínio, perdão. E o AB pode ser iazão e ibezão. E o grupo O, isínio, é o recessivo. Então percebam que cada grupo sanguíneo vai ter um tipo de proteína, menos o O não tem nenhuma, e o AB tem os 2 tipos. Então, por exemplo, se o A fosse doar sangue para alguém do tipo B, eles iam identificar que as proteínas não são parecidas, e aí iriam gerar reações no organismo que até poderiam levar a pessoa à morte. Isso foi descoberto no século XX por um médico austríaco. E aí ele analisou que algumas pessoas recebiam sangue porque precisavam, mas acabavam morrendo. E aí ele foi analisar e ele viu que diferentes tipos de sangue, quando misturava, esse sangue ele aglutinava, se unia, coagulava, e isso causava entupimento de vasos sanguíneos que levava à morte. Então, ele desenvolveu um sistema de compatibilidade sanguínea a partir dessas informações que eu citei para vocês. Então, aqui, olha, alguém do grupo sanguíneo A pode receber sangue apenas do seu próprio grupo e do O, porque o O não possui proteínas, aí não vai ter reação. Pode doar para A e pode doar para AB, porque a B tem os 2 tipos de proteínas. Uma pessoa do grupo sanguíneo B pode receber apenas de B e de O e pode doar para B e AB. Uma pessoa do grupo sanguíneo AB pode receber para dos tipos AB, AB e O, é considerado receptor universal e pode doar apenas para o AB, ok? E uma pessoa do grupo sanguíneo O, que é o meu caso, ele só recebe de outro O, mas ele pode doar para A, para B, para AB e para O. Então, é considerado doador universal. Claro que, hoje em dia, para doação, também é levado em consideração o fator RH, tá? Uma pessoa que é RH positiva, ela só pode doar, obedecendo aqui a essa tabela de compatibilidade, para alguém que também seja RH positivo. Já uma pessoa com RH negativo, ela pode doar tanto para quem é RH negativo, quanto para quem é RH positivo, ok? Então, por exemplo, o doador universal, realmente considerando os 2 sistemas, é alguém que é do grupo O negativo. Eu sou O positivo, então eu posso doar para todos os grupos sanguíneos, considerando o sistema ABO, desde que eles também sejam RH positivos, como eu, ok? Bom, e vamos a aplicações atuais do conhecimento genético. No século XX, a genética passou a existir formalmente, então se tornou ali um ramo da biologia. Tivemos o projeto Genoma, que foi um projeto com um consórcio internacional, participação de vários países, que foi de 1990 a 2003. O objetivo dele foi decifrar
o genoma humano, estudar o nosso DNA por completo. Temos os organismos geneticamente modificados, chamados de OGMs, e entre eles estão os transgênicos. Então, todo alimento que você vai comprar que tem esse símbolo aqui, arroz, feijão, milho para cuscuz, todos que têm esse símbolo quer dizer que são alimentos transgênicos, ou seja, foram modificados geneticamente. Essas modificações são para melhorar a produção, o rendimento, enfim, tem um objetivo financeiro por trás de produção, porém há muitas polêmicas envolvidas, porque nós não sabemos quais consequências isso pode trazer para a nossa saúde a longo prazo. Temos também a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva aconteceu a primeira vez, eu até coloquei no material de vocês, em 1996, quando foi clonada uma ovelha chamada Dolly. Então, foi retirado ali o ovócito. Desse ovócito de uma ovelha, foi retirado o núcleo e implantado um núcleo contendo DNA da ovelha que seria clonada. E depois dessa fusão, né, do núcleo com o ovócito, o embrião resultou numa cópia geneticamente igual da ovelha que doou esse núcleo. Foi implantado em uma outra ovelha que serviu meio que de barriga de aluguel para desenvolver, e o organismo era geneticamente igual. E a clonagem terapêutica, que se usa da tecnologia da clonagem, mas para tratar algumas doenças, algumas anomalias. Temos também a terapia gênica, que é a terapia utilizando de informações genéticas, como a produção de insulina, de hormônio do crescimento. Aqui eu trouxe para vocês um esquema que está no livro da clonagem terapêutica. Então, acompanhem para que a gente possa compreender. O núcleo de uma célula adulta do paciente é inserido em um ovócito de uma doadora que teve seu núcleo removido, como eu falei no caso da ovelha Dolly. Então, temos aqui um ovócito de uma doadora. E aí, o núcleo já tinha sido removido. É inserido nele o núcleo de uma célula adulta da paciente. Aí, esse ovócito, ele vai se dividir. A célula com o núcleo transferido tem o seu DNA reprogramado para se tornar uma célula tronco, e aí ela começa a se multiplicar como uma célula tronco. Essa multiplicação ela continua até formar o blastocisto, que é uma estrutura que contém de 100 a 200 células. Todos nós já fomos blastocisto quando nós estávamos lá no período embrionário. A massa celular, né, interna do blastocisto, ela é extraída, ela tem características de células tronco embrionárias, então ela é extraída e elas são cultivadas para se diferenciar no tecido desejado, naquilo que as pessoas necessitam, que estão fazendo, que estão sob esse tratamento, né? Então, em meios de cultura apropriados, as células tronco, elas se diferenciam em tecidos específicos. Tecido nervoso, para curar uma paralisia, resultado de um acidente, alguma coisa assim. Em tecido sanguíneo, em tecido muscular e no tecido epitelial. Então, a grande característica terapêutica das células tronco é que, como elas são as células que dão origem a todo o nosso corpo, então elas têm essa capacidade de se especializar em qualquer tipo celular, em qualquer tipo de tecido, consequentemente, podendo tratar doenças que até então não tinham cura, ok? Então, essa é a clonagem terapêutica. É um clone, né? Mas não vai gerar um ser, vai gerar células apenas para tratar determinada coisa. Bom, tudo bem? Tudo bem, avanço da ciência. Não, né? Porque o uso dessas técnicas levanta questões éticas. Muitas pessoas acham que não é certo, muitas pessoas acham que isso é brincar de Deus, muitas pessoas rejeitam
produtos transgênicos, por exemplo, porque não se sabe exatamente o impacto que eles podem ter. Porém, nós não podemos negar que esses conhecimentos trouxeram muitos benefícios para a nossa sociedade. Tratamentos para doenças que antes não tinham tratamento. Por exemplo, eu não sei se vocês ouviram falar, mas Angelina Jolie, ela descobriu que tinha o gene para câncer de mama. A mãe dela morreu de câncer de mama. Aquela atriz famosa lá de Hollywood que fez a Malévola. E o que ela fez? Bom, se ela descobriu que tinha gene para câncer de mama, ela decidiu mandar retirar as mamas antes de ter câncer de mama e colocou próteses de silicone no lugar. Ela é rica, né? Influencia o mundo todo, ela decidiu fazer isso. Mas o que eu quero falar para vocês, citando esse exemplo, é que não tem como negar os avanços que os conhecimentos em genética trouxeram para a nossa sociedade. Bom, gente, é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.